Pai, muito obrigado por mais esse privilégio de estar aqui neste local, Senhor, para aprendermos um pouquinho da Tua Palavra. Obrigado por essas pessoas que vieram para, junto conosco, fazermos esse momento de aprendizagem. Prepare o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, nossos ouvidos, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Por essas pessoas que estão aqui, por este momento que nós vamos ficar, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando qual é o livro mesmo? Atos. E hoje nós vamos 10. Capítulo 10, né? Fala de Cornélio. Mas, antes, como é que nós fazemos um resumo, né, do anterior? O anterior fala, o capítulo 9 fala sobre o quê? Meus irmãos, Isso é fácil, né? nós A hoje, convenção de Saulo. A convenção de Saulo, né? Aí a gente vê, né, começa... dia 5 de Saulo 11 de 2024, pegando cartas nós para estamos o povo, né? aqui debaixo da E árvore o encontro dele com para Jesus. estudar a palavra hoje, graças a Deus, E com nós mais aprendemos pessoas. também Mas sobre mais uma uma palavra que significa momento agnóis. de Vocês lembram? aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Significa? Vocês se conhecem com outro nome. Hein, Irmã Maria? Qual foi o nome que nós conhecemos? Fica isso, estou esquecido. Até, eu não acredito. Aqui não. Ó, Espinho. Não, Ferrão. é o ferrão. Ferrão de boi, ferrão de boi. Era do boi. gente, vocês não podem esquecer essas palavras. Estou vendo aqui o sentido. Atônito, lembra? O cara Perplexo. preocupado, perplexo. Pastor. Tu não pode, pastor. Não pode participar. O senhor tem que ficar calado, pastor, senão nós vamos apoiar E outro. quem foi que foi orar por Saulo? Saulo. Sim. Quando ele ficou cego, ele teve um encontro com Jesus, ficou cego, quem foi que foi orar por ele? Ananias, muito bem. Agora, qual é o nome do homem que Pedro curou em Lida? Pedro curou em Lida. O homem? Isso, ele era paralítico. Enéas. Muito bem, irmão. E em Jope, quem foi que morreu? Doca. Tá vendo? Irmã, doutor, rapaz, o senhor vai pegar domingo, viu? Doquinha. Eu pro outro lado, ele. Já vai tomar o lugar do pastor. Então, fazendo esse resumo, nós vamos agora para o capítulo 10, né? E o capítulo 10 fala do centurião Cornélio. É o filho da filha. Meu irmão. Vocês têm ideia do que seja um centurião? É quem manda no lugar, né? Não é participante, não é centurião. Chegou perto, Chegou irmão. perto. É centurião, já fazendo 100. É o comandante de um batalhão de 100 soldados. Ele é responsável por uma guarnição, né, que a gente chama hoje. chama de equipe. Hoje, geralmente, a gente chama de guarnição. Guarnição e a equipe da tropa. A tropa. Naquela época, era o centurião que tomava conta de 100 soldados. E, vamos lá. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Agora, observe. E havia em Cesareia. Observe que Cornélio, ele morava em Cesareia, né? Cesareia. Mas ele era centurião da corte chamada Italiano. Italiana, por quê? Porque naquela época quem governava era... Vamos. Roma? Fique calado, pastor. Eu já sabia, pastor. Olha, agora de dizer, vou tá nem- barulhando. Eu não vou nem dizer. Sabia. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, uma pausa aqui, quase a hora 9ª. Que hora é essa hora 9ª? A gente já falou sobre isso. Mas vamos lembrar não. Meia-noite. Não. 3 horas da 3 tarde. horas. Muito bem, irmã Maria. Da 3 tarde, horas da tarde. 3 horas da É. tarde. Podia ser Tinha nove a horas. hora terceira, a hora sexta e a hora 9ª.
A hora terceira é 6 horas da manhã. A hora nona, a hora sexta, meio-dia. E a hora nona, 3 horas da 3 tarde. horas da tarde. É da 36 a 9, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. A sexta, meio-dia. E a nona, 3 horas da tarde. Como eles não tinham relógio, eles marcavam assim, mais ou O menos sol. pelo posicionamento Pelo do sol. posicionamento do sol. Muita gente olha E o cara, assim, O sol e o cara, diz a botar, hora, o cara ainda marcar hoje. com um talo no chão. Então naquela. Marcava. Então, aqui está dizendo que Cornélio, ele estava fazendo o quê? 3 horas da tarde? Orando. Orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio, o qual fixou os olhos nele e muito atemorizado. Ou seja, essa palavra atemorizado poderia ser assombrado, não, assombrado, atônito, quer dizer, abismado, pasmado, é tudo Com muito medo. o mesmo significado. Então ele, muito aterrorizado, disse: quem é, Senhor? E disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Quantos soldados estavam a serviço de Cornélio? Não. 100? 100. O Everson falou aqui 100. Lembre-se que ele era... Mas o que ele chamou, só chamou um Sim. piedoso só não. Não. Observe, irmão Adão. E, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados. Né? E a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então, ao seu serviço, ele era o capitão de um batalhão de 100. Então, assim, daqueles 100, ele pegou um Já soldado... chegou do jeito que eu gosto, né? Até ele teve medo. Daqueles 100, ele pegou um soldado para fazer a escolta daqueles 2 servos dele. Ou seja, para fazer a segurança, né? Daqueles 2 servos dele para eles irem. Ele estava em Cesareia e ele mandou os servos ir a Jope. Porque Pedro estava em Jope. Jope ficava era uma cidade praiana, ficava à beira do mar. E no dia, e havendo-lhes o 8, contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quando quase a hora sexta. Que hora era a hora sexta? 6 da manhã. Não, 6? 9. Meio-dia. Olha, meu Deus. 6 da manhã, quanto? Meu dia. Terceira hora. Terceira hora. Meio-dia. Quase na hora do almoço, Pedro vai fazer o quê? Tô com fome. Vou fazer o quê? Não. Orar. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, Pedro estava com fome, enquanto a comida ficava pronta, ele foi fazer o quê? Lembrando que antigamente não se preparava comida assim em meia hora, como a gente faz hoje. Ia matar o bicho, preparar o bicho, fazer o fogo. Então, assim, aí nós vimos o quanto é importante nós aproveitarmos todo o tempo que nós temos para estarmos na presença do Senhor, né? Então, Pedro poderia dizer: não, eu vou dormir, vou tirar aqui uma sonequinha enquanto a comida ficar pronta. Não é isso que a gente faz? Eu estou com fome, a comida ainda não está pronta, eu vou tirar aqui uma sonequinha, ou senão eu vou assistir aqui uma TV. Mas Pedro não, Pedro subiu no terraço e foi orar. Meu dia, sol quente, torrando. E olhe que lá onde eles moram, meio-dia costuma dar assim uns 70 graus. Facinho, facinho. Facinho, facinho. E ele foi o quê?
arrebatado dos sentidos, ou seja, ele como que desmaiou, perdeu o sentido. Só que aquele arrebatamento de sentido, ele teve uma visão e viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Você sabe o que significa atado? Pendurado. Muito bem, irmão Adão. Eu fiz assim quando eu fui embora, que deixei a mulher. Já sabia. Botei Por isso que uma ela toalha lembrou. no chão. E peguei roupa, peguei sapato, peguei tudo que tem em cima e amarrei, pá, botei na cabeça aí no meio da rua. Caminhando. Tá a casa do pai. Foi desse jeito que Pedro viu um lençol muito grande, amarrado nas 4 pontas, que ficou parecendo um vaso. Só que dentro daquele lençol não tinha roupa do irmão Adão, não. Nem sapato. No qual, pelas 4 pontas e vindo para a terra. Ou seja, ele viu o céu aberto, um lençol descendo, amarrado como se fosse um vaso. Isso era a visão. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Ou seja, Jesus estava falando para Pedro ali, porque aqui eles não queriam pregar o evangelho para quem não fosse judeu. Eles só queriam pregar o evangelho para quem fosse judeu. O povo que não era judeu naquela época, que era de outras nacionalidades, era tido como imundo, como impuro. Então, assim, Pedro não queria levar o evangelho para aquelas nações que eles tinham como imunda, impura. Mas Cornélio aqui, ele reuniu o povo, e tinha gente do estrangeiro aqui, né? Aí, o que aquele lençol significa? Aquele lençol cheio de ave, de répteis, de quadrúpedes. Que Talvez ele não saiba o que é réptil, né? répteis, vocês sabem, né? Sabe? Sabe, né, João José Luiz? O que é um réptil? Réptil? Sim. É um bicho. É. Jacaré. Um jacaré é um. A cobra. É tudo que se arrasta. A jacaré é cobra. Jacaré é cobra. Tudo que se arrasta é réptil. É. As aves do céu e os quadrúpedes é tudo que tem 4 pernas. Tudo que tem 4 pernas. Então, aquele lençol, ele estava cheio de coisas que o povo de Israel não comia. Tipo porco, tipo, vou dizer, jacaré, um réptil que eles não comiam, ave que eles não comiam, peixe que eles não comiam. Tatu. Então, assim, tinha vários bichos. Isso, porque eles não comiam. E na maioria das vezes só comiam peixe. E tinha peixe que eles não comiam também, né? É o de couro, né? É o de couro. Isso, eles só comiam peixe com escama. Peixe sem escama eles não comiam. E com aquilo, só que aí tem um simbolismo espiritual. Por quê? Jesus, ele veio e morreu por todos. Ele morreu por todos. Ele não morreu só pelos judeus. Ele morreu por todos. E os judeus, eles achavam que Jesus tinha vindo só para morrer, tinha morrido só por eles. Os outros não. E com aquela visão, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o meu sangue purifica todos. Então, ele já foi purificado. Todos aqueles que acreditarem em mim será purificado. Então, tu quer tornar impuro aquilo que eu já purifiquei. Assim, eu vim para que todos conheçam a minha palavra, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. E você não está fazendo isso, você está impedindo que o meu evangelho seja pregado a toda a criatura. E Pedro, naquele momento, né, que ele estava ali,
pela terceira vez que foi recolhido, e estando Pedro, o 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ou seja, ele estava pensando assim, né, meditando, pensando, o que significa isso? Mata e come o que eu não posso comer, porque a lei não me permite comer isso. E Pedro estava justamente pensando dessa forma, que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Você já pensou que coisa tremenda? Você está orando e de repente o Espírito Santo fala com você e diz, olha, tu vai com aqueles homens, que fui eu que mandei, sou eu que estou mandando, não duvides, e vai e faz o que eu estou mandando. E nem todo mundo. E ele foi orar com fome. E a Bíblia não diz que eles comeu e saíram, não. Não, ele chamou os homens, só foram no outro dia. Sim. Ah, foi, mas eles ficaram lá, não foi? Foi, eles só foram no outro dia. O 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu, a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? Ou seja, Pedro já sabia que aqueles homens estavam procurando ele, porque o Espírito já tinha falado. E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ou seja, olha só, as qualidades de Cornélio. Homem justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação judeia. Ou seja, os judeus davam bom testemunho de Cornélio. Cornélio era conhecido entre os judeus. E eles testificavam de que ele era um homem temente a Deus, justo, santo. Então assim, ele fazia esmola, ele dava esmola, ele orava a Deus, ele só não conhecia Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Mas ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, ele orava a Deus Todo-Poderoso, ele fazia, praticava a lei, mas ele não conhecia ainda Jesus. E foi preciso. Só conhecia o pai. Só conhecia o Pai. Mas ele conhecia o Pai através da lei. E a lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, para que Cornélio pudesse ser salvo, apesar de Cornélio ser um homem bom, justo, todo mundo dizer que ele era um homem bom. Se ele não tivesse conhecido Jesus, ele tinha morrido e tinha ido para o inferno. Por quê? Porque tem o chamado pecado original. O pecado que nós já nascemos com ele. Esse pecado não existe nada que tire ele de nós. A única coisa que você pode ser o homem mais bom do mundo. Se você não aceitar, não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você morrer, você vai para o inferno. Mesmo sendo bom, fazendo boas obras como Cornélio. Por isso que Deus enviou um anjo para falar com Cornélio e mandou chamar Pedro para que Pedro pregasse para ele. Então assim, por quê? Porque nós nascemos com um defeito de fabricação. Então esse defeito só quem conserta é Jesus. É, pai. É, a carne, essa carne pecaminosa. É. Então assim, esse defeito, esse pecado, a única coisa que limpa esse pecado é o sangue de Cristo. Nada mais limpa. Eu posso ser a pessoa mais boa do mundo. Se eu morrer sem conhecer como Cornélio, né? Se Cornélio tivesse morrido sem ter conhecido a palavra a Jesus, sem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ele tinha ido para o inferno, mesmo sendo bom, justo. As pessoas todas sabiam quem era Cornélio.
Então, veja o quanto é importante nós pregarmos a palavra do Senhor. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Veja só, Cornélio não conhecia a palavra, né? Mas ele tinha tanto amor por Deus, ele amava tanto a Deus, que ele queria que todo mundo ouvisse o que Pedro ia falar. Então ele reuniu toda a família, chamou toda aquela pessoa, os amigos dele, que ele tinha mais íntimo, e quando Pedro chegou lá, a casa estava cheia de pessoas para ouvir as boas novas. E aconteceu o quê? O 25. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Eu já expliquei o que é se prostrar, né? Vocês lembram? Quando Pedro foi chegando na casa, vamos dizer, a casa de Cornélio estava cheia, só que Cornélio, quando viu que Pedro ia chegando, saiu e se ajoelhou. E ajoelhou aos pés de Pedro. Nós devemos fazer isso? Não, eu só ajeitei. Pedro disse que levanta, Cornélio. Jamais. Eu sou homem igual a tu. Jamais podemos nos prostrar e adorar a outra coisa, a outra pessoa, a não ser ao nosso Deus. Mas Pedro o levantou, dizendo, Pedro pegou ele pela mão e levantou. Levanta-te, que eu também sou homem. Eu não sou nada além de um homem igual a você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Vocês lembram o que é lícito? A palavra lícito? Significa? A gente estudou no capítulo anterior, tinha essa palavra. Não é permitido, não é legal. Não é permitido. É uma coisa que não é permitida ao judeu juntar-se ou chegar-se a uma pessoa estrangeira, a uma pessoa que não fosse praticante do judaísmo. Então, para eles, era uma abominação. Por isso que Jesus mostrou o lençol com todo tipo de coisas que eles julgavam ser impuras, imunda. Mas Deus demonstrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu morri por todos. Então todos aqueles que me aceitarem serão purificados. Então não chame puro aquilo que eu posso tornar puro. Não chame comum, imundo, aquilo que eu posso tornar puro, limpo, separado, santo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Qual é a hora 9? Já tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Veja que a oração de Cornélio, Deus ouviu, mas precisava da salvação. Ele precisava conhecer a palavra para poder aceitar Jesus e ser salvo. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Simão o curtidor significa o quê?
Curtidor? Ah, no mato, tava tomando banho. Não. Na vida, não? Não, irmão Adão. Tomando banho curtindo a vida. É, curtidor. Eita, Simão, curtidor. Ah, É curtidor de Curtir a couro. couro. É, Curtia de couro. couro. E é, pra mim tava curtindo o mundo. Não, a gente falou na lição passada. Tá dormindo, é? Tô entendendo. E é o que eu pensei. E logo 33. Tô ouvindo a explicação do irmão Adão. E logo mandei chamar. E Curtindo. bem fizeste em mim. Eita, Agora, Adão. pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Não tem nada imundo, pra Deus, né? Tudo é. Que Deus não faz acepção Não tem bom, não tem ruim, tudo é igual. de pessoas. Ou seja, Deus não salva uma nação E deixa eu... e deixa outra. Ele não a salvação é para todos. Rico, pobre, negro, branco, feio, bonito, gordo, magro. Então, há culto, inculto. A salvação é para todo mundo. Agora, para todos que o aceitarem. Por isso que Pedro teve que ir lá pregar para Cornélio e a sua família. Aí, depois da pregação, ele decide, né? Se quer seguir a Jesus ou não. Aí, aqui foi que Pedro reconheceu. Nesse momento foi que Pedro viu que Deus não faz acepção e que a salvação não era só para os judeus, como ele estava acreditando. Não, a salvação é só para os judeus, o povo escolhido de Deus, a nação escolhida. Não, aí Deus disse: não, Pedro, você está errado. Não, eu quero que a salvação, o sangue do meu filho, ele foi derramado, não foi só pelos judeus, não. Foi por todos aqueles que o aceitarem, por todo mundo, o mundo inteiro. E o 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Observe, ele não faz acepção de pessoa, né? Mas é agradável a Deus aquele em qualquer nação que o teme e faz o que é justo. Então Deus se agrada de quem o teme, de quem o obedece e de quem faz a vontade dele. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Vocês lembram qual era o batismo que João pregava? Sim, mas João veio falando o quê? Do Pai. Arrependimento. O batismo do Arrependimento. arrependimento. João veio gritando no deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E aqueles que se arrependiam se batizavam. Esta palavra, o 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Ele aqui está se referindo a quem? A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Quem foi que comeu e bebeu com Jesus? Pedro. Depois da ressurreição. Os discípulos. Muito bem. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, Jesus tanto vai julgar aquele que quando ele voltar estiver vivo, como os que já morreram. Por quê? Porque todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Soltar de guarda.
43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo de todo o coração, como a gente viu no capítulo anterior, né? E confessa e obedece, receberão o perdão. Quer dizer, o perdão eu recebo no momento em que eu me arrependo, confesso Ele como Senhor e Salvador, recebi o perdão. Agora, para chegar à vida eterna, eu tenho que continuar no caminho, né? É uma trajetória, a nossa vida é uma peregrinação. E nós temos que chegar no final da corrida, né? É como Paulo disse, né? Guardei como é, pastor? Tua palavra no meu coração. Não. O Salmo 119? Não, Levei a corrida. venci a corrida. Ah, tá. 2 Timóteo capítulo 4. Não, como é o versículo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a Guardei fé. Pronto. Combati o bom combate, Acabei. acabei a carreira e guardei a fé. Paulo Ou que seja, disse. nós só ganhamos a vitória se chegarmos no final. Você já viu alguém vencer sem chegar no Na final? metade a gente tá no ritmo, não ganha nada. Né? Então a gente tem que chegar no final. 44. E dizendo Pedro ainda estava falando. Estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo por Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Veja como esse povo, eles eram egoístas. Eles achavam que tudo que Jesus tinha conquistado na cruz era só para os judeus. Então, eles ficaram assim, espantados, maravilhados, quando aquelas pessoas que estavam ali, que eram gentias, né, que eram gregos, que eram de outras nacionalidades, estrangeiros, eles começaram a falar em outras línguas. Eles receberam o mesmo dom, né, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Então eles ficaram, então realmente, Jesus ele não veio só para a gente, ele veio para o mundo inteiro, para todos aqueles que aceitaram. Respondendo o 46, né? Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Está vendo, irmão Zé Luiz? Foi a palavra que o pastor disse lá na igreja. Quando estava. Está vendo, irmão Zé Luiz? O caba ouviu a palavra, acreditou em Jesus, foi batizado no Espírito Santo. Aí Pedro disse: como não batizar nas águas? E no mesmo dia foram todos batizados nas águas. Em nome do Senhor. E o Senhor está ali, ó. É, Passando, ficando para trás. Ficando para trás. é que eu disse, né? Que a pessoa. É na próxima, né? Na próxima, pode ser até que vá, né? Pode ser, Pode né? ser até que vá. Pode ser até que vá, né? Na próxima, né? Daqui a 2 anos, 3. Não! Vem até o fim do... Vai ter outra quando? Se quiser, a gente arruma a gente vai ali atrás e mergulha o senhor Lá, na lá que a caixa gente dos dentro da modos. casa dos irmãos, né? Vai pedir a caixa de água. Então, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, veja quanto é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Além deles, eles ouviram a palavra, né, as boas novas. Pedro relatou o que tinha acontecido, que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, e que todo aquele que crê e confessar será salvo. Cornélio e sua família e todos que estavam ali creram, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas e foram batizados. Só que Cornélio ainda não estava satisfeito. Aí Cornélio disse: ô Pedro, fica aqui uns dias para nos ensinar mais sobre Jesus, que a gente está com sede, a gente quer aprender mais.
Então Pedro ficou ali com Cornélio alguns dias para que eles aprendessem mais sobre Jesus. A sede era tanta que eles ouviam uma vez já aprendia. Já aceitava Jesus como Salvador. Jesus, eu quero ir para um lugar desse jeito, Pai. Que a gente pregue e o povo já se renda, aceite. Então assim, e a gente tem isso toda hora, né? Todo instante, e não damos o devido valor. Né, irmão Zé Luiz? Esse foi o capítulo 11. Vocês têm algum? Não, 10. O 10, é. 11, Vocês- não, o 11 vai ser para semana. Tomara que Deus quiser. Vocês têm alguma pergunta dentro desse capítulo? Entendeu tudinho? Eliede já? O Emerson? O Everson? Eu não é o entendi Emerson. tudo, mas ouvi tudo, né? Ouvi. Vera? Eu ouvi agora Vou nós estudar vamos. mais. Vai. Vamos estudar para poder nós. Tu entendeu? Entendi. Ah, tá certo. Agora esse quando povo, você esse for povo disse que entendeu responder, tudo. Isso é a resposta. Agora eu quero ver a resposta. Cara, já fui ela. Eu vou Vai dar. lá, É. todo mundo aí agora. Vamos lá. Vocês entenderam tudo, né? Então não vamos lá, entendi responder nada, eu não tudo. entendi. Eu ouvi nada. tudo. Eu Eu ouvi ouvi. tudo. Eu ouvi entendi. tudo. Fala aí, entendeu? Eu ouvi, mas não aprendi nada. Só na próxima eu posso aprender. Qual a Mas, profissão de Cornélio? Cornélio era centurião de quem? Aí é um leque de resposta. Não, tem aqui. Ele era centurião. A gente leu no primeiro versículo. Sim. Não sai, rapaz, sai de rio. E aí, Ney, viu? Porta italiana. Isso, irmão Adão! Rapaz, tem alguma coisa debaixo desse chapéu do Rodão, viu? Cornélio alguma coisa morava debaixo onde? aí. Cornélio morava onde? Shopping é, né? Jope, não. Cornélio morava onde, irmão Zé? Cesárea. Sabe não? Cesareia. Cesaré. Cesareia. Falou só a séria. Quais as qualidades de Cornélio? Homem temente a Deus. E Dava esmolas. O pastor já disse ali. vai ficar só no i, viu? Se você não responder. É por isso que eu nem me meto. Justo, gente. Mas eu não vou ler, se eu não for ler, aí eu não estou respondendo. Vamos lá, então não disse que sabia de tudo, É. que tinha entendido tudo. Tu disse que tinha entendido Eu tudo. entendi algumas coisas, outras não. O negócio já mudou, né? Já mudou. Quem apareceu para Cornélio em uma visão? Essa é fácil demais. O anjo. Qual foi a hora que o anjo apareceu para Cornélio? 3 horas. Que é a hora? Nono, né? Exatamente, isso, 3 horas. Tanto faz você responder em nona como 3, três, tá é. certa. Entendeu? O que o anjo disse para Cornélio? Manda chamar? Pedro. Isso. Tudo bem, Vera? Até bem, que né? fica uma lembrete de alguma coisa, meu Deus. É por isso que é lua nova. O anjo mandou chamar quem? Vocês acabaram de responder. Tá vendo? Pedro estava hospedado na casa de quem? Simão Curtidor. Isso. Aí agora não se esquecer mais. Cornélio Agora ele enviou tá firme. quantos Forte. homens para chamar Pedro? 3. Muito bem, Laís. Pedro estava em que cidade? Agora é aquela, irmã Maria. Qual foi a cidade que a senhora irmã disse? Maria? Em Lopes. Jope. Qual a hora que Pedro Meio-dia. foi orar? E eu esqueci, eu comi o H daqui da hora. Eu comi o H da hora. Que era meio-dia, hora de fome, né? Aí tava com fome mesmo. O que Pedro viu na visão? Um lençol. Cheio de animal. O que tinha dentro do vaso que parecia com um lençol que Pedro estava vendo? Animais, quadrupé, rap e Tudo mais. mais alguma coisa. E aves, né? Depois da visão, Eita, Pedro Adão. ouviu o quê? Depois da visão que ele ouviu, Sim. Mata e come. Tem que responder, né, pastor? Tem que dizer, né? Que é pra gente ficar alegre A voz também, né? dizia para Pedro fazer o quê? mata. Matar e Não, comer. levanta, mata e come. Quem falou com Pedro? O anjo. O anjo? O anjo falou com Cornélio. Jesus disse.
Jesus. Ele que mandou o canal. Quantas vezes o Senhor falou com Pedro? 3 vezes. O que o respondeu Espírito ali. disse para Pedro? Aí, não chamo de impuro que eu santifiquei. Não, o que o Espírito disse para Pedro? Tem 3 homens aí que eu mandei. Não, tem. Eita, Os agora homens disseram até o que pastor Cornélio se Não, mas, deu testemunho mas tem de 2 quem? respostas aí. Os homens disseram, os homens que Cornélio tinha mandado, disseram que Cornélio tinha bom testemunho de quem? Dos judeus? Dos judeus. Quem Cornélio convidou para a sua casa? Os primos, parentes, irmãos, vizinhos, todo mundo. Deus mostrou para Pedro que Se responder não mais 2, vai pegar domingo. Deus mostrou Eita, para olha. Pedro que não chamasse Olha, nenhum bambam. homem de quê? Segura. De quê? Deus disse que não chamasse ninguém de quê? Impuro. Há quantos dias Cornélio disse que estava jejuando? Eita, essa é fácil. Agora essa me pegou. 20 dias. Uma semana. O Emerson respondeu. 4. O Ele que o abaixa a homem cabeça. com veste resplandecente disse para Cornélio? Manda. Mandar chamar Pedro. Pedro disse que reconhecia que Deus não faz o quê? Opção de pessoa. Acepção de pessoas. Pedro disse que fizera o que junto com Jesus depois que ele ressuscitou? Passearam. Comeram, né? Primeiro, né? Quem foi que Deus constituiu juiz? Jesus. Deus constituiu Jesus juiz sobre quem? Jesus, não. Veja bem. Tá virado. Quando Pedro ainda estava falando, caiu sobre todos o quê? Espírito Santo. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, O que aconteceu com eles? Muito como bem. quieto, Falaram em línguas estranhas. Você tá Laís, respondendo? não sabia de tudo, mas Ei. perder pro Edson. Eu só trouxe as 3 porque Mas se o menino quiser, eu faço a minha folha, ele faz. Como é Maria é Maria tá boazinha. doida pra se livrar. Ela Não, tá eu doida tô pra dizendo se pra ele fazer, pra ele responder. Eu dou a folha, ele faz e responde a parte dele. Ele me entrega a folha que eu vou responder a minha parte. Não é toda. Mas que não é toda. É as 2 partes. Mas aqui, Isso, as isso- perguntinhas ele faz as e per- responde. por Se quê? quiser eu dou a folha, Porque- que eu tenho a folha. Porque a nossa intenção a nossa intenção Não, eu tenho a folha pra você escrever. Ah, eu faço do mesmo jeito. Então, pronto. Aí eu pego a folha lá e lido com a outra. Uma folha dessa, né? A nossa intenção é que vocês leiam mais a Bíblia, né? Por quê? Porque para responder vocês vão ter que ler novamente. Ei, missionária, eu tenho tanta vontade de ler. Eu boto a minha Bíblia assim na cabeceira do sofá, eu fico só espiando. Mas quando eu pego, nem que eu bote perto, a minha vista fica toda embaraçada, fica tremendo, doendo, chorando. Choro sem querer. No caso, quem não sabe ler, como o irmão Zé Luiz, a Eliedja, né? Escuta e tenta aprender, absorver. Ah, mas E eu quem não sabe ler aprendo como o nada, irmão no jeito que eu tenho a minha Adão, como a irmã cabeça Maria, dura. Quanto mais vocês leem, irmã Maria, quanto mais Laís, quanto mais vocês leem, mais aperfeiçoado vocês vão ficar na leitura. Mas pra quem sabe ler é bom, né? Porque eu sei que o irmão Adão tem repetido várias vezes a mesma leitura, não tem, irmão Adão? Tem mastigado, né? Remoído. remoído. Não, não, desse negócio. É ruminado. Ruminado. Ruminado é remoer. Remoer é azul aqui. O senhor tem ruminado Tem bastante, mastigado né? bastante mesmo. Pois é. E nós estamos notando a diferença. Se a gente pegar, qualquer dia a gente traz, amor, a gente separa um vídeo daqueles que o irmão Adão lia antes de a gente começar o estudo para agora, para você ver a diferença. Agora isso só depende de cada um. Então assim, se você não se dedicar, você não vai conseguir. Porque quanto mais eu leio, mais eu aprendo a ler corretamente e a escrever corretamente. Se eu não ler, eu vou continuar lendo dessa forma que eu leio, que vocês leem, né? Juntando as palavras para poder. O irmão Adão já está lendo quase que sem tropeçar, né? Sim. Corretamente. Ah, eu não Você já junto as viu já? palavras não, eu leio normalmente.
Mas só que a minha vista Faz um é um óculos, né, clamor. Vera? Homem, chega arde. Aí eu abro ela, olha, tô no Salmo 27, botei ela lá no braço do sofá. Fica aí, bichinha. Fique, viu? Com Deus. Aí eu vou jogar Pronto, a minha lágrima, parte- que nem eu vivo Essa chorando. terminou. Agora é com você, pastor.